Disparada, a maior confusão da política no momento é a reforma tributária. E essa confusão é provocada porque tem gente que toca o terror em cima de temas que ainda não estão nem definidos, que ainda estão sendo construídos nas mesas de negociação. Por exemplo, a reforma tributária vai aumentar o preço da cesta básica? Vai aumentar os impostos dos prestadores de serviço? Essas são duas dúvidas que chovem por aqui. Vamos tentar entender um pouco mais? Então vem, já deixa o like aqui, não esquece de engajar comigo e vamos embora. Bom, antes de mais nada, vamos entender o que é essa reforma tributária. É uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, que é do MDB. E é uma proposta de 2019, que estava parada por falta de acordo para votar. Ela adota o mesmo modelo de cobrança de impostos que já existe em 174 países, incluindo aí Europa e Estados Unidos. A reforma muda muito a forma como os governos federal, estadual e municipal vão cobrar os impostos da gente, principalmente aqueles impostos que a gente paga embutidos no preço dos produtos e serviços, que é o chamado imposto sobre o consumo. Hoje, como é que é? A gente tem 5 impostos sobre produtos e serviços que a gente compra. 3 federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS. E aí que começa a confusão. Os impostos estaduais e municipais não são iguais no Brasil inteiro. Cada lugar tem sua política e aí é um rolo imenso na hora de as empresas calcularem os impostos que ela tem que pagar. Porque elas vendem um produto em São Paulo e é um preço, vendem no Rio e é outro preço. E isso acontece por vários fatores. Mas o principal é a chamada guerra fiscal. Quando um estado ou município quer atrair empresas, ele oferece um incentivo, que geralmente é um desconto nos impostos durante alguns anos. Só os benefícios que os estados já concederam, contratos assinados, custam 200 bilhões de reais por ano. A maior parte dessa grana não tem nenhuma fiscalização para saber se está dando retorno para a sociedade e muitas vezes não está. É aquela isenção dada sem ser muito critério, sabe? É uma empresa amiga, às vezes até doou para a campanha. E existe inclusive casos em que as empresas pagam propina para o governador ou para o prefeito em troca de uma isenção fiscal. Paga 100 de propina e economiza 1.000 de imposto, sabe? A reforma tributária acaba com essa guerra fiscal. E como? A cobrança de impostos fica padronizada no Brasil inteiro. Ao invés de 5 impostos, 2. Um IVA federal e um IVA regional. IVA é Imposto sobre Valor Agregado. E só tem previsão de 3 índices: 25%, 12,5% ou 0%, dependendo do produto. O IVA federal fica com a União e o regional é dividido entre estados e municípios. Nasceu aí uma chiadeira. Muitos prefeitos e governadores não querem o fim da guerra fiscal porque eles não querem perder essa autonomia de escolher para quem eles vão dar um desconto nos impostos. Isso é um baita poder político. Outro ponto polêmico: a reforma vai aumentar o preço da cesta básica. Será? A Associação Brasileira de Supermercados realmente sugeriu que isso podia acontecer se não fosse feito um ajuste na proposta. É que a cesta básica não é igual no Brasil inteiro. Cada estado define quais produtos vão fazer parte da lista. E esses produtos têm um imposto muito baixinho ou até são isentos. Então, se adotasse a alíquota mínima de 12,5%, isso poderia sim fazer alguns alimentos aumentarem de preço. Mas tem um outro estudo que demonstra que, na média, o valor da cesta básica cairia 1,7%. Agora a Câmara está fazendo um ajuste para deixar isso ainda mais claro. A ideia é criar uma cesta básica nacional, padronizada, e zerar os impostos dos produtos dessa cesta. Tem mais: os prestadores de serviço, principalmente profissionais liberais, médicos, advogados, vão pagar mais imposto? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não, que o único risco disso acontecer é para quem não faz parte do Simples Nacional, ou seja, quem fatura mais de R$400 mil por mês. Quem recebe menos não vai ser afetado. Então a gente está falando de taxar gente rica, certo? Essa proposta de reforma tributária não cria um imposto sobre grandes fortunas, nem sobre lucros e dividendos. Isso é um pecado. Mas diante desse Congresso conservador, uma proposta dessa não passaria de jeito nenhum.
A reforma cria pelo menos o IPVA para aviões e barcos, que não existe. Exatamente, o cara que é dono de um jatinho ou de um iate não paga 1 centavo de imposto por causa disso, enquanto você está aí sofrendo para pagar o IPVA do Celtinha. Outra coisa, vai ter sim aumento de impostos naqueles produtos que fazem mal à saúde. Cigarro, bebida, por exemplo. Esses vão pagar mais caro. O atual sistema de impostos do Brasil é de 1965 e cada pequena modificação que foi sendo feita aqui e ali foi tornando a coisa cada vez mais complexa, mais complicada para as empresas, ao ponto de muitas delas gastarem uma fortuna com departamentos dedicados a garantir que essa empresa não erre na hora de pagar os impostos. Imagina uma equipe inteira só para ficar vigiando o imposto no estado X, que é tanto, no estado Y, que é outro valor. Isso é gasto e não é pequeno não. E esse gasto vai parar no preço final do produto que você compra. A reforma tributária não aumenta a arrecadação de impostos no Brasil. Ela reorganiza a mesma arrecadação. Os endinheirados vão pagar um pouco mais para que os pobres paguem um pouco menos. Mas está longe do ideal porque os super ricos ainda vão passar praticamente ilesos. Eles sempre escapam, né? Por último, o governo diz que o maior benefício dessa reforma é a simplificação dos impostos, porque isso vai gerar economia para as empresas e essa economia pode virar investimento para essas empresas crescerem. De qualquer forma, se aprovar hoje, não muda nada amanhã também não. Ainda vai ser preciso aprovar um monte de leis complementares para criarem a regra toda, e isso pode levar anos. E outra, a reforma tributária tem um período de transição. Ela vai sendo implantada aos poucos e isso só termina em 2032. Esse foi um resumão da proposta de reforma tributária. É claro que não tem tudo, até porque ainda tem muita coisa sendo discutida e negociada no Congresso. Mas em linhas gerais é isso. É uma reforma maravilhosa? Vai mudar a cara do país? Não. É um passo à frente, mas é um passo modesto.